você se inscreva no nosso canal Mentavox. Vamos lá para a nossa aula e no final você dê um gostei, certo? Na nossa aula. Então aqui, o que seria uma reta? Uma reta é algo retilíneo, onde nem tem um começo e nem vai ter um fim. Então no meio dele eu posso estar traçando alguns outros eventos que a gente vai ver na nossa aula, mas uma reta ela vai começar no infinito e vai terminar do outro lado no infinito. Então ele diz aqui, né, que são figuras geométricas planas ou espaciais. Na geometria as retas são definidas apenas como um conjunto de pontos. Sabemos que além disso as retas são linhas que não fazem curvas e são ilimitadas e infinitas, né? Elas nem têm início e nem têm fim. A gente só compreende que as retas são algo retilíneo, ou seja, reto, não curvas. Os elementos das retas. As retas possuem definição na matemática, como podemos dizer que, né, uma reta é uma figura geométrica unidimensional, ou seja, ela só tem uma dimensão. Ela não vai ter duas, três ou quatro, ela só vai possuir uma. Por isso que ela é chamada unidimensional. Certo? Como eu falei, a reta, por ela ser retilínea, infinito, tanto começando no infinito como terminando no infinito, a gente não pode calcular o tamanho de uma reta. A gente vai colocar alguns eventos que a gente pode sim traçar em cima da reta. Desde, né, como ela é unidimensional, então, por exemplo, né, a gente vai poder traçar nessa reta uma chamada semirreta, que ele diz aqui que ele pode ser traçado dois pontos, A e B, né, a distância de um para o outro é chamado semirreta. A semirreta vai ter só um início e não vai ter um fim, que eu posso estar traçando outro ponto nessa mesma direção. Certo? Ela vai ter um início e ela não vai ter um fim, a chamada semirreta. Mas esse espaço aqui entre A e B é o segmento ou a semirreta que eu estou destacando aí, né? Essa é a semirreta. Outra coisa que a gente pode traçar na reta é o que eles chamam de segmento de reta. O segmento de reta, ele vai traçar o espaço na reta, que é retilíneo, que vai iniciar em um ponto e vai terminar em outro ponto. Então essa distânciazinha de um ponto para o outro que eles chamam de semirreta, né? Que eu disse aqui, o segmento de reta é formado por dois pontos, no caso A e B. O espaço entre eles é o que eles chamam de segmento de reta. Diferentemente, por exemplo, aqui da semirreta, que ele vai ter um início, mas não terá um fim. Eu posso traçar outros pontos nessa mesma direção. Ela só vai ter um início e não vai ter um fim. E o segmento é o espaço entre dois pontos. Essa é a principal diferença. A gente pode também classificar essas retas que não tem nem começo e muito menos fim. Elas podem ser paralelas, coincidentes, concorrentes, como a gente vai ver aqui cada uma aqui na nossa aula de hoje. Então as retas podem ser classificadas em concorrentes, coincidentes, paralelas, complanares e reversas, que você também vai ver nessa aula, né, de acordo com o seu tipo, né, do plano. Por exemplo, uma reta pode estar em um plano ou mais de um plano, como a gente também vai ver aqui. Então, começando a classificação das retas. Elas podem ser concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum. Se elas possuem um ponto em comum, como por exemplo aqui, né, reta S e reta T. Você está vendo que ela vai prolongar e ela vai prolongar. Como ela não tem fim nessas direções, mas você vai nomear elas, no caso reta S e reta T, e o ponto comum aqui é chamada concorrente, quando ela tem um ponto comum dentre as duas retas. A outra, mais simples, é chamada de reta paralela. Essa mesma reta que eles chamam de reta S e reta T, uma sempre está do lado da outra, sempre. A gente sempre coloca aqui, se você vai numa rodovia, uma margem direita nunca vai se contornar com a margem esquerda.
E se for uma via retilínea, com certeza é um exemplo de reta. E reta paralela. Então, o exemplozinho da gente identificar S é paralelo, essas duas barrinhas, a T. Eu estou dizendo que essa reta aqui de cima é paralela à reta de baixo, porque a reta paralela sempre uma reta está ao lado da outra. Isso aí que você pode conceituar como reta paralela. A outra coisa que ele chama reta coincidentes. A reta coincidente, como a gente nomeou, reta S e reta T. Aí você pode me dizer, só tem uma reta. Na verdade, são uma em duas. Porque como elas são coincidentes, então a trajetória de uma é a mesma trajetória da outra. Por isso que ela é chamada coincidente, né? Como ele diz aqui, retas em que dois ou mais pontos de uma mesma reta se originam no mesmo lugar. Se você traçar um ponto aqui, outro ponto em qualquer dimensão dessa reta, tanto na reta S como na reta T, você está coincidindo, ou seja, você está colocando uma na outra ao mesmo tempo. Por isso que ela é chamada de retas coincidentes. Outra reta a ser classificada é as perpendiculares. O que marca uma reta perpendicular é justamente você traçar uma reta, traçar outra reta, reta T, reta S, e elas sempre vão ser coincidentes num ponto, mas o que identifica ela é perpendicular, que quando ela toca num ponto comum, que você vai dizer que ela é concorrente, ela forma ângulos de 90 graus. Se ela formar ângulos de 90 graus, ela é chamada perpendicular. Diferentemente, como eu vou voltar aqui para você, diferentemente das concorrentes, que ela tem um ponto em comum, mas os ângulos que ela forma não são de 90 graus. Essa é a principal diferença entre a concorrente e a perpendicular. Ângulos de 90 graus são ângulos das retas possíveis, reta S e reta T, formando um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Outra reta é chamada de retas transversais. Ele traça aqui reta S, reta T, essa reta aqui, ponto A, e essa reta aqui onde você encontra o ponto B. E ele ainda traça outra reta que ele chama de o transversando, ou seja, transpassando as duas retas que antes estavam paralelas. A reta S e a reta T são paralelas, mas quando traça uma terceira reta, transpassando as duas, é o que eles chamam de reta transversal, né? Quando elas se cruzam em outras duas retas, ou seja, quando ela transpassa em duas outras retas, é chamada de reta transversal. Uma outra reta que você pode também identificar, ela chama de retas complanares. Complanares, elas vão coexistir no mesmo plano. Você está vendo aqui que ela está no quadro, que ele chama esse quadro aqui de plano, e ele traça a reta B, o ponto, né? E a reta S e a reta T. E o plano B. Todas as duas retas estão dentro desse plano B. Então, se elas estão dentro do mesmo plano, ela é chamada de complanares, ou seja, estão contidas dentro do plano. Então, é chamada de complanares. A diferença, por exemplo, das complanares das reversas é justamente ele dá o plano A e o plano B. Ele dá a reta S e a reta T. Só que você observa que o plano está dividido. Plano A e plano B. Essa é o que identifica que é uma reversa quando ela está identificada em dois ou mais planos. E a complanar é duas ou mais retas contidas num mesmo plano. Certo? Essas aí são as classificações das principais retas que a gente pode identificar e a gente trabalha aqui na nossa aula de retas. Agora a gente vai compreender as suas propriedades. O que você identifica como parte disso, uma importância de retas, como a gente pode ver aqui na tela. Então a primeira propriedade, como eu disse, as retas são infinitas. Infinitas porque você não vai me dizer que a reta vai iniciar num ponto e terminar no outro.
ela vai iniciar no infinito e vai terminar no infinito. Por isso que são retas infinitas. A outra coisa, as retas sempre são unidimensionais, ou seja, vai ter sempre uma dimensão. Se ela falar num plano, ela vai falar de um único plano, não mais de um. Sempre em relação àquela reta. Unidimensional, ou seja, possui apenas uma dimensão. A outra coisa que é propriedade das retas é o conjunto dos pontos que são infinitos. Eu posso traçar infinitos pontos numa reta, certo? E o outro caso aqui das propriedades, no plano, elas podem ser dispostas na horizontal, vertical e de formas inclinadas. Como a gente pode ver, né, alguns exemplos aqui. Por exemplo, nas transversais, são direcionadas diferentes, mas também são retas, como ele dá exemplo aqui na propriedade. O nosso primeiro exemplo aqui, para a gente exemplificar a nossa aula de hoje, ele pergunta aqui para a gente a respeito das dimensões necessárias para a existência de uma reta. Para que uma reta seja classificada como reta, ele pede que você assinale a alternativa correta. Então você vai analisar cada um. O item A, as retas são figuras adimensionais, ou seja, ela não tem dimensões, ou seja, a dimensão é zero. Então, se ela não vai ter dimensão, ele diz que a reta eu até vou voltar aqui para você, ele diz que a reta são unidimensional, ou seja, vai ter uma única dimensão. Por isso que nesse caso, o nosso item aqui, adimensional, já está dizendo que está incorreto. O item B, as retas são figuras unidimensionais, que a gente já falou, existem uma única dimensão, isso é correto. Então você já vai guardar que o item B é o correto, mas vamos analisar os outros itens. As retas são as únicas figuras unidimensionais que existem. As retas não são as únicas unidimensionais, como a gente vai estudar em outra aula, os planos também serão desta maneira. Então, por não ser as únicas, por isso que torna esse item correto. A outra, as retas são bidimensionais. Se eu já está dizendo que no item B que ele é unidimensionais, bidimensionais não pode ser mais de um plano, só existe um plano. Por isso que o item D também está incorreto. E o item E, as retas são figuras tridimensionais. Nesse caso aqui são 3 planos, também não pode. Então o item correto na nossa questão a respeito das dimensões da existência de uma reta é o item B, que ele diz que são figuras unidimensionais, ou seja, existe um único plano. Nossa segunda questão, a respeito das figuras geométricas unidimensionais, assinale a alternativa correta. Figuras geométricas unidimensionais, onde vai possuir retas, Então vamos analisar qual é a que está correta em relação aos itens aí. Ele diz aqui, as retas são definidas como um conjunto de pontos colocados lado a lado. Reta não pode ficar lado a lado. Uma reta vai possuir um plano em pontos em direções diferentes. Pode ter vários pontos numa mesma reta, mas nunca lado a lado na mesma reta. Então está incorreto. O item D, um segmento de reta é uma parte da reta que possui início, mas não possui fim. Reta nem tem início e nem tem fim. Vai começar no infinito e vai terminar sempre no infinito. Por isso que está incorreto. O item C, as retas podem ser compreendidas como um conjunto de pontos colocados lado a lado, de modo que não haja espaços entre os pontos e a linha. No caso, está tudo correto até então, O item C, correto. Uma semirreta é uma parte da reta que possui início e fim. A semirreta, como a gente viu aqui também na questão, ela vai ter início e não vai ter fim. Ela vai ter início e ela não tem fim. Essa é a diferença. O segmento de reta seria correto, que ela tem início e tem fim. Como está falando da semirreta, ela vai ter início, mas não tem fim. Por isso que o item D está incorreto. O único item correto no nosso caso é o item C. A nossa terceira questão ele fala:
sobre as classificações possíveis entre retas, classificações das retas, também conhecida como posições relativas entre duas retas. Assinale a correta. Então ele diz aqui: retas perpendiculares são as concorrentes que formam pelo menos um ângulo reto. Está correto, né? Que ela é concorrente e forma um ângulo reto. E se ele forma um ângulo reto, todos os outros ângulos também são retos. Por isso que o item A está correto. Retas concorrentes são as que possuem dois pontos de encontro. Dois pontos de encontro não, na verdade serão apenas um ponto de encontro. Então está incorreto. Retas perpendiculares são aquelas que possuem apenas um ponto de encontro. Um ponto de encontro não, pode ser mais de um. Retas paralelas só se encontram nas proximidades do infinito. Na verdade, nem no infinito elas vão se encontrar, né? Uma sempre vai ficar ao lado da outra quando se falar em retas paralelas. Elas sempre ficarão uma ao lado da outra, seguidas para o infinito. Por isso que está incorreto. Elas não irão encontrar-se nem no infinito. Retas concorrentes encontram-se em apenas um ponto. Na verdade, também está incorreto, não só num ponto. Então, o item correto nessa questão é o item A, que ele diz que forma ângulos de 90 graus, que são concorrentes num ponto e formam ângulos de 90 graus, que são as perpendiculares. A nossa quarta questão, ele pede que a gente relate a respeito da diferença entre uma reta paralela e uma reta concorrente. A gente já viu aqui na nossa aula que a reta paralela é aquela reta que sempre vai caminhar uma ao lado da outra e nunca vão se encontrar em nenhum ponto. E a concorrente sempre vai se encontrar num ponto sim, certo? Como a gente pode ver aqui, vou só voltar para você perceber. Retas paralelas, uma ao lado da outra, e reta concorrente vai sempre tocar em um ponto. A quinta questão: qual a diferença entre uma reta complanar e uma reversa? Muito simples, a gente estudou aqui na nossa aula que as complanares são retas que estão contidas num único plano, né? As complanares num único plano e as reversas de dois ou mais planos. E essa é a principal diferença entre uma e outra, certo? Indiferente que enquanto as retas forem, se forem duas retas ou três retas, contanto que esteja contido num plano, é complanar. Se for em planos diferentes, seja quais forem as infinitas retas, elas serão reversas. Mas a principal diferença é que a complanar é só um plano e as reversas é mais de um plano. Nossa sexta questão: qual a diferença entre uma semi-reta e um segmento de reta? Então, como a gente até já viu na questão, o segmento de reta vai ter início e vai ter fim, né? Vamos supor que a gente está vendo um ponto A no início da questão e um ponto C no final da questão. A distância do início para o fim da questão é o segmento de reta, teve início e teve fim. A semi-reta é o contrário, ela vai ter um início, mas ela não vai ter fim. Essa é a principal diferença entre uma semi-reta e um segmento de reta. Essa é a nossa aula. Espero que você tenha aprendido comigo sobre retas. No final dessa aula, você se inscreva no nosso canal Mental Vox e dê um gostei. Até a próxima aula.